Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, boa tarde. O Aidar, ele vai falar um pouquinho com a gente a respeito dessa tal de decisão monocrática, né, que virou um debate desde a decisão do Marco Aurélio Mello de soltar um traficante internacional, mas ela é muito mais complicada de acabar do que parece, né, Aidar? Salve, Eneg, salve, Felipe. Salve. Um abraço aí para os nossos queridos ouvintes. É isso, Eneg. E para falar dessa coisa que desse fenômeno que a gente passou a chamar de monocratismo do Supremo Tribunal Federal, né, que é essa profusão de decisões monocráticas que acabam se sobrepondo à vontade de centenas de outros agentes políticos, eu queria pegar um fato. Na terça-feira passada, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, junto com o presidente da Assembleia, procurador-geral do Estado, enfim, uma comitiva do Rio, eles foram ao encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, para pedir que o ministro Luiz Fux tire de pauta o julgamento de um processo que discute aquela redivisão dos royalties do petróleo. Foi aprovada em 2012 uma lei que redistribuía os royalties do petróleo. E o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, esses dois estados, saíram perdendo, na visão, claro, desses dois estados, nessa redistribuição desses royalties. Segundo números da Confederação Nacional dos Municípios, ONEG, de quando foi aprovada a lei até o começo da gestão do ministro Dias Toffoli, em 2018, ou seja, há 2 anos, os municípios e os estados deixaram de arrecadar com isso cerca de 55 bilhões de reais. Estou dando esses números para a gente ver o tamanho dessa discussão. Mas o que acontece? A lei foi aprovada ali em novembro de 2012, e no dia 18 de março de 2013, a ministra Carmen Lúcia deu uma liminar suspendendo trechos dessa lei. E essa liminar, Eneg, ela perdura até hoje. E é essa liminar que ia para julgamento do plenário, um julgamento marcado pelo ministro Luiz Fux para o dia 3 de dezembro, e que as autoridades do Rio não querem que ele coloque em julgamento. Aí, é legal a gente pegar esses fatos pelo seguinte, para a gente mostrar como, às vezes, essas discussões que são complexas e importantes, elas se dão aos sabores do casuísmo, né? Não deixa de ser hipócrita a gente perceber agentes políticos que tanto criticam, assim como nós também criticamos, porque esse fato é um fato que deve ser criticado, essa profusão de decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, e aí, quando uma dessas decisões monocráticas vai a julgamento depois de uma liminar que perdura 7 anos, esses agentes políticos, porque essa decisão os beneficia, eles dizem, não, por favor, não coloque em julgamento agora, vamos conversar antes. E aí, Eneg, são 7 anos de uma decisão liminar monocrática que está fazendo com que não seja aplicada uma lei aprovada em 2012 e que envolve, até há 2 anos, segundo os dados da Confederação Nacional dos Municípios, uma soma de 55 bilhões de reais. Esse é o tamanho da discussão e dos interesses em jogo, e eles estão sendo barrados, e aqui eu não estou entrando, vê bem, Oneg, no acerto ou no desacerto da decisão da ministra Carmen. Talvez a decisão dela seja, inclusive, corroborada pelo plenário do Supremo. O fato tem que ser levada para ser corroborada o quanto antes. E aí eu lembro que na semana passada a gente falava dos números apresentados pelo ministro Gilmar Mendes, de decisões liminares que se prolongam no tempo, a ponto de várias delas estarem se prolongando há 5, 7 anos. Nesse caso, é uma liminar de 7 anos e meio, que suspendeu uma lei e que está em vigor até hoje. Quando vai ser colocado em julgamento, o pessoal fala, não vamos julgar ainda não, vamos adiar mais um pouco. Fato é, o ministro Luiz Fux ainda não adiou, disse que vai conversar com a relatora do processo e eles vão decidir em conjunto se adiam ou não essa decisão. Mas é interessante a gente perceber como o monocratismo às vezes interessa, inclusive, as autoridades políticas, não é, Enem? É uma piada nacional, né? Quando convém, viva o monocratismo. Rodrigo Aidar, que volta agora na semana que vem para bater um papo com a gente. Bom final de semana, bom feriado para você também. Abraço. Abraço, Eneg, Felipe, aos ouvintes, um abraço aí, um ótimo feriado para vocês. É isso aí, beijão, valeu.